O presidente Bolsonaro afirmou hoje que o governo brasileiro sofre com informações distorcidas sobre a defesa da Amazônia. Bolsonaro disse que quer levar adiante as negociações com a União Europeia. Por diversas vezes, o bloco já criticou a política do Brasil para a maior floresta do mundo. E o tema de hoje é: o governo tem projeto para a preservação da Amazônia? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, ao espectador da CNN. Hoje começamos com você, Augusto. Suas primeiras considerações, então, por favor. Boa noite a todas e todos. O governo federal não tem um projeto para salvar vidas no meio da maior pandemia da nossa história recente. O governo federal não tem um projeto para a cultura. O governo federal não tem um projeto para a proteção dos direitos humanos. O governo federal fez muito pouco pela segurança pública. O governo federal patina há meses para aprovar importantíssimas reformas tão necessárias para o desenvolvimento do país. O governo federal boicota seu próprio Ministério da Economia ao apresentar um plano de desenvolvimento econômico sem a participação justamente do nosso ministro da Economia. Perguntar se o governo federal tem um projeto para a preservação da Amazônia é quase uma piada. E uma piada de péssimo gosto. Não existe projeto algum, não existe boa iniciativa alguma. Muito pelo contrário, o Brasil virou um símbolo internacional de como não se deve tratar a questão ambiental. O reflexo desse completo descaso é o boicote internacional a uma série de investimentos que seriam tão bem-vindos em nosso país. Ao longo dos últimos 18 meses, inúmeros foram os fundos, países e iniciativas que pretenderiam colocar dinheiro para proteger não apenas a Amazônia, mas outras áreas em nosso país que simplesmente sumiram diante da mais absoluta incerteza sobre as diretrizes e políticas ambientais do governo Bolsonaro. Depois de mais de 20 anos de negociação, um importantíssimo acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul foi assinado em junho de 2019. Agora, vários países já se manifestaram no sentido de algum tipo de obstrução desse acordo diante da preocupação que nosso país não estaria realmente preocupado e focando esforços na preservação da Amazônia. A condução desastrosa da política ambiental pelo nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é inclusive apontada como um dos empecilhos para a assinatura de diversos acordos comerciais bilaterais. Há poucas semanas, um grupo formado por quase 30 fundos de investimento, que somados possuem mais de 3 trilhões e meio de dólares, exigiu que o Brasil freie, por exemplo, o crescimento crescente do desmatamento em nosso país. A resposta do presidente Jair Bolsonaro para esse grave fato atendeu a um script bastante conhecido. Primeiro, ele começa com a negação acompanhada de acusações. Afirma nosso presidente que vários países do mundo têm opiniões distorcidas, opiniões sobre a atuação do Brasil na proteção da floresta amazônica. Depois vai além, vociferando um típico discurso ufanista, dizendo que, na verdade, esses países querem a Amazônia para eles. Ecoando discursos da época em que o Brasil viveu sob uma ditadura militar, Bolsonaro disse mais de uma vez: a Amazônia é nossa. Por fim, eles propuseram uma campanha publicitária e voos de helicóptero com as autoridades estrangeiras, que, sobrevoando a floresta, veriam que o problema não é bem assim. Vamos então falar agora sobre a real situação na Amazônia. Segundo os dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em junho desse ano tivemos o maior número de queimadas observadas para esse mês desde 2017. Foi um aumento de 19,6% em comparação com o mesmo mês do ano passado. As queimadas na Amazônia têm relação direta com o desmatamento. O fogo é parte da estratégia de limpeza do solo para posterior uso na pecuária ou no plantio. Após o fogo, o pasto costuma ser o primeiro passo na consolidação da tomada da terra. A resposta do governo para esse desmatamento desenfreado foi a criação de uma não estruturada ainda Força Nacional Ambiental, criada nos moldes e com certa semelhança da Força Nacional de Segurança Pública. Ou seja, Bolsonaro pretende tratar da questão ambiental apenas como um caso de polícia.
Não que também não possa ser, mas a proteção do meio ambiente, convenhamos, é muito mais do que isso. Mas essa é a visão do nosso presidente. Proteger a Amazônia dos nossos imaginários inimigos externos, como se esses quisessem, numa verdadeira teoria conspiratória, invadir o solo brasileiro e com isso passar uma impressão de que algo está sendo feito. Jogando a sujeira, nesse caso a fuligem provocada pelas queimadas, para debaixo do tapete. Em temas relacionados ao meio ambiente, Bolsonaro conseguiu uma façanha. Ser, na mesma semana, tema da reportagem de capa da revista de economia mais influente do mundo e um dos destaques da principal publicação científica do planeta. A revista The Economist, e eu acho que assim, que não dá para chamar a Economist de imprensa militante, diz que o Bolsonaro possivelmente, vejam bem, é o chefe de Estado mais perigoso do mundo para o meio ambiente. Eu vou terminar essa fala inicial dizendo que muitas vezes esse tema e esse debate ele é colocado de forma errada. É como se houvesse assim, um falso dilema entre desenvolvimento e meio ambiente. De um lado, então, a gente tem a imprensa, as ONGs e seus ambientalistas, e do outro, aqueles empresários, aqueles pessoas do agronegócio que querem o progresso do nosso país. Esse debate está errado. O desenvolvimento, claro, é essencial, porque sem ele não há estrutura básica para se implementar absolutamente nada. O que precisa ser debatido é qual modelo de desenvolvimento que queremos. Caetano Scanavino, que é coordenador da ONG Projeto Saúde e Alegria, uma das mais atuantes há muitos anos na região amazônica, em um artigo usou um exemplo bastante claro. Diz ele mais ou menos o seguinte, que devastamos uma área igual a 2 Alemanhas de florestas para que 63% delas fosse ocupada por pastagens de baixíssima qualidade e outros 23% fossem abandonados. Ou seja, o pior de tudo é que desmata-se a Amazônia para ficarmos ainda mais pobres. É sobre essa falta de sentido que precisamos falar. Caio? Suas primeiras considerações, por favor, Caio. Bom, nós temos todo o debate aí para tratar desse tema fundamental, né, que é a preservação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Mas essa discussão, ela requer algumas considerações preliminares em razão da desinformação e da histeria que contaminaram o noticiário, principalmente em 2019, quando parecia que a nossa maior floresta estava à beira aí da extinção, ardendo em chamas, né? Então, vamos falar sobre o que estava por trás dessa narrativa oportunista e qual a agenda geopolítica que impulsiona essas duras críticas ao nosso país, né? Algumas nações ricas e desenvolvidas, elas sofrem de um ambientalismo tardio, por assim dizer. Esses países, eles sinalizam a sua falsa virtude ecológica, impondo ao Brasil comportamentos que eles mesmos não tiveram com seu próprio patrimônio ambiental. Então, a título de comparação, vamos falar de vegetação nativa preservada, certo? A China tem 17%, os Estados Unidos têm 19%, a União Europeia 25%. Já o Brasil, né, estigmatizado aí internacionalmente como inimigo do meio ambiente, como bem trouxe meu debatedor, tem 66%, 2/3 da sua área ocupada por vegetação nativa. Então, são mais de 630 milhões de hectares de área preservada. Isso é equivalente a 43 países e 5 territórios da Europa. Essas informações que foram atualizadas em 2019 estão disponíveis aí pela Embrapa, né, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a partir dos registros e dos mapeamentos do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Nas últimas décadas, o agronegócio brasileiro ele cresceu exponencialmente, se tornando referência mundial em tecnologia e em produtividade. Para ficar em um exemplo que eu acho bastante ilustrativo, ao longo de 10 anos, na virada do século, as áreas de pastagem diminuíram 20%, mas a produção de carne bovina cresceu 120%, isso no mesmo período. Então, hoje em dia, para vocês terem uma ideia, em média, só metade, apenas metade da superfície dos imóveis rurais é utilizada para atividades agropecuárias. E as áreas preservadas de vegetação que estão em imóveis privados correspondem a 1/4 do território nacional. Portanto, dizer que o agronegócio brasileiro é inimigo do meio ambiente é uma falácia. O grande proprietário rural é um aliado de primeira hora na conservação ecológica e aqui eu concordo com o Dr. Augusto sobre esse falso dilema de agro e ecologia.
Bom, e traduzindo em números esse sucesso do agro, em 2019, a soma, né, dos bens e serviços gerados pelo segmento ultrapassou R$1,5 trilhão de reais. Isso é mais de 20% do PIB. Né? E quais os impactos econômicos disso? No plano doméstico, né, você reduz sensivelmente o preço da alimentação, melhora a qualidade de vida das pessoas e direciona o poder de compra da população para bens produzidos pela indústria e pelo setor de serviços. Então, você aquece o mercado interno. E no âmbito internacional, você exporta o excedente de produção e gera superávites na sua balança comercial, fortalecendo a economia nacional. É lindo, né? Não. Não quando você concorre contra o agronegócio brasileiro. O mundo desenvolvido tem muita dificuldade de competir com os produtos agrícolas e pecuários do Brasil. Por isso, com muito cinismo, com muita hipocrisia, eles adotam discursos ambientalistas radicais para criar barreiras às exportações brasileiras. É como se fosse um protecionismo dissimulado. É isso que está por trás da resistência de algumas potências da Europa em ratificar o acordo entre a União Europeia e Mercosul, que é fruto aí de 2 décadas de negociação. E da mesma maneira, embora tenham desmatado a maior parte da sua própria vegetação nativa, essas nações acusam o Brasil de supostas transgressões ambientais na tentativa de internacionalizar a Amazônia e colocá-la aí sob tutela de um órgão multilateral. E aqui tem muito em jogo, né? Porque a riqueza do subsolo amazônico é vastamente conhecida, sem falar na importância geopolítica da região. Então, a gente não pode ser infantil a ponto de achar que as grandes potências, que o mundo civilizado, né, que eles são amigos da Amazônia. A realidade está muito mais próxima daquela máxima atribuída a um político muito pragmático, né, francês, diplomata, o Talleyrand. As nações elas não têm amigos, as nações têm interesses. Mas como o Brasil não é para amadores, tem uma variável muito improvável nessa equação. A imprensa nacional, contrariando os interesses da nação brasileira, em desacordo com a realidade dos fatos, adere a essa falsa narrativa ambientalista. Sem brincadeira, a sensação que dá é que a mídia brasileira torce para que o acordo com a União Europeia não seja assinado, torce para que a Amazônia seja expropriada do Brasil e torce para que haja restrições sanitárias às exportações, né, do agronegócio. E por que será isso? Porque vale tudo para desgastar o governo federal e para arranhar a imagem da presidência da República. O desejo de destituir o presidente ele é tão intenso que o jornalismo nacional faz coro a esse terrorismo ambiental de Holanda, França, Alemanha, Noruega, entre outros gringos. E é uma postura tão entreguista, mas tão entreguista, que, sinceramente, às vezes eu acho que eles topariam trocar a Amazônia pelo impeachment.